Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula dia 22/4/2013 de Day Trade com o resultado de nossas operações comprovando a eficácia de nosso método e o resumo dos segredos e das técnicas. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber uma videoaula inédita todos os dias de 10 a 15 minutos com o resumo dos segredos e das técnicas. Você se cadastra neste link ou nas redes sociais Facebook, Twitter e pelo YouTube. Você aprende gratuitamente o resumo dos segredos e das técnicas antes de comprar os nossos cursos. Bom pessoal, então agora a gente vai traçar o Congestion Profit no gráfico de 5 minutos para a operação da Vale 5. Trade real são 10 horas e 4 minutos. Tá? Então nós traçamos Congestion Profit nesse padrão de preço, que é um indicador que indica consolidações e sinais falsos com probabilidade de 80% de acerto. Antes de acontecer, eu vou estar dizendo, e depois, se acontecer o sinal falso, eu vou mostrar. São 10 horas, então, e 5 minutos. Gráfico de 5 minutos, usando análise fractal, traçamos o Congestion Profit desse topo até esse fundo. O método Congestion Profit você aprende no curso Trader Profissional Avançado. E depois, no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que nós operamos, a gente vai ter, pode ser que aconteça um sinal de compra aqui, mas está dentro da zona do Congestion Profit traçado nos 5 minutos. No 1 minuto será influenciado porque o mercado ele é fractal por natureza. Nós explicamos na teoria científica em nosso curso essa realidade, certo? Então se acontecer um sinal de compra aqui eu não vou entrar, pode dar sinal falso com 80% de probabilidade de errar e evitaríamos o stop. Então depois a gente volta a falar sobre isso. Agora, pessoal, são 10h51. Eu tinha traçado com Congestion Profit antes. Tinha dito antes desse horário que poderia acontecer com alta probabilidade o stop. Aqui deu um sinal do nosso Trade System, tá? Na média 377 no gráfico de 1 minuto. Né? 1 centavo acima da máxima, a gente entraria 1 centavo abaixo da mínima desse maruboso. Colocaríamos o stop, faríamos o manejo de risco veloz e todas aquelas coisas que nós ensinamos no curso e nossa metodologia. Acabou de dar stop, certo? Então o Congestion Profit é um método que acerta 80% do tempo. É um método muito poderoso. Então, ó, eu estou acumulado 2,48%. Considerando a perda que o Congestion Profit ele antecipou que eu evitasse esse prejuízo, mas as perdas anteriores era para eu estar com 0,50% de lucro. Mas eu evitei tantas perdas que eu continuo com 2,48%. Então, pessoal, evitar stop é fundamental. A única estratégia no mercado que tem um método que acerta 80% do tempo, os sinais falsos, as consolidações e o trader não entra porque são zonas de alto risco de stop, alto risco de prejuízo, é o método do Instituto Trader Profissional. Nós temos essa tecnologia, essa ferramenta que você aprende quando você compra o curso Trader Profissional Avançado. E o principal, estamos comprovando ao vivo. Eu gravei antes, disse que poderia acontecer o stop e acabou de dar o stop e eu gravei de novo. Está ao vivo sendo comprovado. Então são ferramentas que nós comprovamos ao vivo, certo? Olá pessoal, então na Vale, né? Então como vocês viram ao vivo nós comprovamos que o Congestion Profit acertou esses dois sinais falsos. Logo depois deu um sinal de venda aqui também, tá? Deu um sinal de venda aqui também dentro da zona do Congestion Profit. E deu uma violinada e depois foi embora. Daí depois que rompeu a zona do Congestion Profit, aqui, né, poderia dar um sinal, mas também nos 5 minutos. Aqui já era 12h46. Até 1 hora eu posso operar, mas eu estou operando na Vale também até meio-dia, das 10 da manhã até meio-dia. Então escapamos do prejuízo na Vale hoje, tá? No mini índice, pessoal. Essa primeira operação aqui, ó, tá? Não tinha sido traçado o Congestion Profit, nem foi verificado a zona do Congestion Profit, nem no 15 minutos, que é o gráfico que a gente usa análise fractal para traçar as zonas de congestão lá pelo Congestion Profit e com base nessa zona, não operar dentro dessa zona no gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que nós operamos. Porque o mercado, o fractal superior, o gráfico de 15 minutos, que é superior aos 5 minutos, manda, de certa forma, influencia com alto poder o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que é o fractal inferior, certo? Então nós entramos aqui nessa operação, tivemos aqui esse
doji pernalta aqui, um ponto acima da máxima nós entramos, um ponto abaixo da mínima nós colocamos o stop loss. Usamos o manejo de risco veloz, calculamos o risco em 1 segundo e entramos com apenas um contrato para um capital que está em teste no mini índice ainda, de R$ 12.500. Estamos testando a estratégia no mini índice, certo? E só depois de 6 meses que a gente vai fazer DVDs e cursos sobre o mini índice, depois que for comprovado a lucratividade. O preço fez essa onda grande. Quando fez essa onda grande, pela nossa técnica do break-even, nós zeramos o risco da operação. E depois o preço voltou e estopou a gente, certo? Vamos agora comprovar as ordens. Como vocês podem ver, isso aqui é a nossa plataforma de ordens. Executado, compra um contrato 53.980, venda um contrato 53.955, tá? Nós ficamos aí então no mini índice, certo? No 0 a 0 perdemos apenas R$ 5,00 de corretagem, certo? Então a gente ficou no 0 a 0 hoje. Então o interessante, pessoal, é que pela nossa metodologia, quando a gente entra em operação, geralmente quando a operação dá errada, a gente zera o risco antes e fica no 0 a 0. Quando a operação realmente vai dar errada, o Congestion Profit evita que o trader entre na operação, acertando com 80% do tempo os sinais falsos. Então, quando vai dar stop, eu consigo acertar 80% das vezes que vai dar stop, não entro e evito o stop. E quando a gente acerta, a gente ganha um bom dinheiro, certo? Então, isso realmente é o que faz a diferença na nossa estratégia operacional. Agora, pessoal, depois que aconteceu esse sinal aqui, aconteceu a zona do Congestion Profits, que é uma metodologia que você aprende quando você compra o curso Trader Profissional Avançado. Fez essa onda com esse padrão de candle, com esse padrão de preço, e foi traçado o Congestion Profits desse topo até esse fundo. E então a gente ficou com a conclusão de que aconteceria 80% do tempo sinais falsos, mesmo sinal de venda, mesmo com pressão de venda. O mercado estando abaixo da Price Trend Line, que é esse indicador aqui azul que indica pressão de venda. Aqui no caso nós entramos comprados porque o preço estava acima da Price Trend Line, que indica a pressão de compra, tanto que o preço fez esse movimento de alta. Aqui estava acima da Price Trend Line, veja a altura, veja o tamanho da onda de alta, da tendência de alta que fez, né? Então é um indicador comprovado de análise de tendência e determinação de tendência. Funciona realmente. Mas aqui deu stop e aqui também deu outro stop. Então mais uma vez o Congestion Profit acertou. Só que aqui eu também já estava fora do meu horário de operação. Estou apenas demonstrando a eficácia do método Congestion Profits. No Forex, pessoal, no gráfico de 5 minutos a gente traçou a zona do Congestion Profits. Aqui, ó, desse topo até esse fundo, certo? E a gente vai para o 1 minuto com base na análise fractal feita usando o método Congestion Profits, que antecipa consolidações com 80% de acerto e sinais falsos antes de acontecer. Traçamos a zona do Congestion Profits nos 5 minutos e vamos para o 1 minuto considerar essa zona para não operar. Veja, pessoal, então que nosso horário de operação começou nessa linha verde, 10 horas da manhã, e daí aqui o preço, né, na zona do Congestion Profits deu essa entrada operacional aqui vendida. Eu não entrei vendido porque está dentro do Congestion Profits e deu stop. Depois deu um sinal de compra, ainda está dentro do Congestion Profits, outro sinal falso. Aqui, quando fez essa onda alta, o Congestion Profits ele já foi eliminado, porque o preço ficou acima da zona do Congestion Profits, então a gente não vai considerar essa zona mais. Daí aqui eu entrei na operação, um pip acima da máxima. Primeira coisa que a gente fez, utilizando a técnica de manejo de risco veloz, foi verificar do ponto de entrada, em relação a esse martelo, ponto de entrada que é um pip acima da máxima, um pip abaixo da mínima, é o stop loss, a limitação de prejuízo. Qual a diferença de pips? 6 pips, certo? Então nós utilizamos o programa Speed Risk Manager, que é o único software de manejo de risco veloz que calcula exatamente o manejo de risco veloz. Então mandamos gerar a tabela pela diferença de pips. 6 pips, 42 mini lotes. Certo? 42 mini lotes. A cotação na época era isso aqui. 42 mini lotes. Então, ele calculou em 1 segundo a quantidade de lotes que eu vou entrar exatamente para um stop de 6 pips. Tá? Meu manejo de risco é 0,3%. Ele calculou em 1 segundo 42 mini lotes, 43 mini lotes arredondado, certo? O que eu faço?
calculou em 1 segundo, vou na boleta e executo em 1 segundo 42 minilotes. Ou seja, em 2 segundos eu calculei o manejo de risco de 0,3% para 10 mil dólares, que é o meu capital. Calculei em 1 segundo o manejo de risco, a quantidade de lotes usando a técnica de alavancagem inteligente, ou seja, eu alavanco sem aumentar o risco da minha operação. Então eu alavanquei 42.900 lotes aqui, só que o meu risco me mantém 0,3%, que é o risco do manejo de risco. Isso foi calculado em 1 segundo. Existem cálculos complexos, pessoal. Com planilha você pode fazer isso, mas não dá tempo de preencher a planilha. O programa já calculou para mim em 1 segundo, tá? E foi executado, só que infelizmente o preço ele voltou, certo? Fez esse topo, então a gente saiu nesse pivô aqui que é 1.30, tá? Que nós saímos. 1.3031 tá aqui, mas é 1.3030 que nós saímos. Nós tivemos um pequeno prejuízo ainda aí de 12 dólares, tá? Foi um pequeno prejuízo que a gente teve, mas foi pouco prejuízo. Então, pessoal, perceba como que é importante para um day trader no gráfico de 1 minuto, com um gráfico rápido, fazer cálculos precisos de gerenciamento de risco. Porque eu estou calculando exatamente o risco de 0,3%. Eu alavanquei 42 mini lotes para um capital de 10 mil dólares. Alavanquei muito mais do que 10 mil dólares. Mas a técnica de alavancagem inteligente me permite alavancar bastante, mantendo o risco de 0,3%. E isso foi calculado, esse cálculo complexo foi calculado em 1 segundo pelo software Speed Risk Manager, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta de manejo de risco veloz e é o único software do Brasil e talvez do mundo de gerenciamento de risco veloz especial para scalpers e swing traders. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados na nossa aula de psicologia do trader. Ele negligencia o trader fracassado, perdedor no mercado. Ele negligencia o impacto da carga tributária e dos custos das transações sobre o desempenho dos investimentos de longo prazo e de curto prazo também. Então, pessoal, existem pessoas que ensinam você a fazer um gerenciamento de risco só pelo gráfico, certo? Por exemplo, o que é muito comum o pessoal fazer é o seguinte, né? Aqui é a entrada operacional, vamos supor, né? Então a gente calcula a entrada só pelo gráfico, não existe cálculo de taxas e emolumentos, nada. E daí ele verifica qual é o topo da última onda, né? Esse tanto aqui cabe 3 vezes aqui dentro, ou 2 vezes aqui dentro. É um manejo de risco de 2 para 1, de 3 para 1. Pode entrar na operação. Totalmente errado. Por quê? Existe aí, vamos dizer que eu entre alavancado 10x aqui. É 3 para 1. Então se eu perder, eu vou perder uma só. Mas se eu ganhar, eu ganho 3. Acontece que quando você alavanca, meu amigo, você tem taxas e emolumentos que é variável sobre a alavancagem. Quanto mais dinheiro você alavanca, quanto mais dinheiro você opera, mais caro fica. Então, o cara que ensina isso para você, ele não calcula as taxas e emolumentos, ou seja, ele está tendo comportamento de um trader perdedor, negligencia as taxas e emolumentos, impostos sobre as operações no mercado, certo? Então, esse tipo de manejo de risco que ensinam por aí é um manejo de risco que é muito ruim, tá? É péssimo, tá? No longo prazo você pode perder muito dinheiro com isso aqui. E eu já usei isso aqui e não funciona. Agora o Speed Risk Manager em 1 segundo calculou exatamente, tá? Calculou exatamente para 6 pontos a quantidade exata, tá? De lotes que eu posso entrar. E o principal, alavanquei e vou perder 0,3% considerando todas as taxas. Certo? É isso que o nosso manejo de risco veloz, que é avançado e inédito no mercado e eficaz, faz. Em 1 segundo foi calculado através dessa tecnologia Speed Risk Manager, que você ganha grátis quando você compra o curso Trader Profissional Avançado, a licença de 1 ano. Certo? Então, esse gerenciamento de risco é um exemplo de negligenciar as taxas. Então, não é porque deu 3 para 1 ou 5 para 1, eu vou alavancar 10x, 20x, porque se eu perder, eu perco um pouquinho. Se eu ganhar, eu ganho um montão. Mas se você perde várias vezes, 10 vezes isso aqui, você está quebrado. Então, tem a hora certa de alavancar e tem que usar um manejo de risco fixo. Ou seja, eu vou perder 0,3% sempre, independente se eu alavancar ou não. E é isso que a alavancagem inteligente faz. Você alavanca e mantém o risco do manejo de risco para todas as operações. Eu sempre vou estar perdendo 0,3%. Só que daí você precisa dessa tecnologia do Speed Risk Manager para calcular em 1 segundo para você, porque de cabeça e na planilha é quase impossível.
Até tem como fazer isso, mas é muito trabalhoso, você tem que criar outras tabelas para você conseguir trabalhar com o manejo de risco veloz. E era isso que eu fazia antes, mas eu desenvolvi o software Speed Risk Manager, que hoje está facilitando a vida dos meus alunos e a minha vida como trader também. Bom, pessoal, sobre o curso Trader Profissional Avançado, muitas pessoas têm dúvidas e acreditam que se fazer o curso apenas uma vez e estudar apenas uma vez e já vai começar a ganhar dinheiro no dia seguinte ou daqui a um mês ou 2 meses. Absolutamente, esse curso é um curso especial para pessoas que se dedicam, que estudem, revisem o material todo mês, ou seja, todo mês você refaz o curso. E você começa durante 6 meses, você começa com pouco capital, por exemplo, você tem 100 mil reais, você vai começar com 10 mil, 10% do seu capital e vai testar os seus conhecimentos e as técnicas durante 6 meses. Por quê? Você precisa provar para si mesmo que você é perito no método. O método funciona, é comprovado, todo mundo já sabe, mas você tem que executar com disciplina as técnicas. E você precisa se testar. Teste não é uma semana ou alguns dias, é 6 meses, 8 meses, 1 ano. Certo? Então você começa com pouco capital, porque se você errar ao longo desses 6 meses, você vai identificar o erro e o prejuízo que você teve foi sobre 10% do seu capital, ou seja, uma mixaria, e você vai ter dinheiro para continuar se testando até você se tornar perito. Teve um aluno meu que comprou o curso, eu disse isso para ele, ele infringiu a regra, certo? E ao invés de ele ficar 6 meses testando com pouco capital, ele começou com todo o capital dele, cometeu alguns erros e perdeu um bocado de dinheiro. A pergunta que eu faço é, a culpa é minha? Não, a culpa é do aluno, porque eu disse no curso, digo nas minhas propagandas aqui nos vídeos, que tem que testar durante 6 meses. Experiência no mercado financeiro não é uma semana, é 6 meses, 1 ano, tá? Então isso é um curso especial, é um curso para pessoas especiais, você precisa ter essa paciência, você precisa estar disposto a se esforçar, a estudar e a reestudar até você dominar as técnicas. Então tem que estudar muito, praticar muito, se esforçar muito, ver centenas e centenas de gráficos todos os dias. Você tem que comer gráficos, literalmente se alimentar de gráficos, respirar gráficos e análise técnica e preço e todas as técnicas do curso para você ter sucesso como trader profissional. Com certeza você vai conseguir ganhar a mesma coisa que eu ganho e quem sabe até muito mais. Só você ser disciplinado e passar pelo teste de 6 meses com pouco dinheiro no começo e todos os meses repetir o curso, se esforçar, estudar, tirar dúvidas por e-mail comigo e com certeza você vai ser profissional como muitos alunos meus estão conseguindo. Só depende de você. Então é um curso especial para pessoas que estão dispostas a se esforçar. Você não precisa comprar o curso agora, você pode analisar nosso site, nossas videoaulas e depois comprar qualquer um de nossos cursos aí que são produtos comprovados. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência, até mais.